177. Kirin Saga Capítulo 591, Domínio Completo. 1. Autor: El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Então, você ouviu uma das histórias de seu pai e finalmente está se motivando para algum trabalho? Perguntou Nurina. Bem, considerando algumas coisas que eu entendi ontem à noite, preciso levar adiante alguns dos meus planos adormecidos. João respondeu. Ele estava levitando no céu com vista para um pedaço de terra cercado por água por todos os cantos. Obviamente uma ilha. As margens dessa ilha estavam congeladas pela brisa do mar Ártico que a cercava. Foi coberto com um escudo de árvores grossas que bloqueavam o frio com muitas runas mágicas embutidas nelas. As árvores mudavam como uma cabeça para o interior da ilha gradualmente, como se todas as 4 estações do ano estivessem se sobrepondo. Do lado de fora, o inverno cercava o outono, que por sua vez cercava o verão até o centro da ilha, onde o ar era agradável como a primavera. Esta foi a previsão do tempo no domínio mágico de Jun, a ilha no mar dos fantasmas que ele usa como base para seus experimentos mágicos. O domínio de um mago é um pedaço de espaço que o mago usa para conter sua essência mágica. Normalmente só pode ser utilizado por Arxizardes. João teve seu domínio construído prematuramente porque ele sempre teve uma quantidade excessiva de mágica dentro de sua alma. Mas hoje é uma história completamente diferente. João agora está aperfeiçoando o domínio e completando todos os retoques finais de uma só vez enquanto Nurina observava. Notável! Ela exclamou maravilhada. Nesse ponto, ela finalmente olhou para João sabendo que ele finalmente havia entrado naquele reino. Além de seu mestre. Em termos de conhecimento e experiência, Nurina é certamente a vencedora, mas mágica não dependia apenas de conhecimento e experiência, caso contrário, o mais nerd teria sido mais poderoso. Há um elemento na magia que ninguém é capaz de desvendar e que alguns chamam de capacidade. Não deve ser confundida com a capacidade mágica. A capacidade mágica é a extensão de quão longe o potencial de alguém pode levá-lo. Isso também não deve ser confundido com talento. De certa forma, é tudo uma questão de habilidade, talento, imaginação e vontade. Nesses termos combinados, João era incomparável e o domínio que ele está forjando era um enigma para o observador. No significado mais simples, um domínio é um subespaço. O mundo de mundos em sua totalidade é uma célula gigantesca. Oblivion e Aetherius, enquanto mundos próprios, são espaços que estão ligados a mundos, portanto, subespaços a ele. Tanto Aetherius quanto Oblivion podem ter predado mundos, mas com sua existência, eles se equilibraram e se tornaram um universo estável inteiro conhecido como Orbis. Mas esse não foi o fim da história da criação. Minimundos podem ser criados como subdimensões e subespaços o tempo todo. O domínio de um mago é uma existência, um mundo separado, um bolso privado da realidade onde seu dono pode se tornar tão poderoso quanto um príncipe dédrico em seu reino. Isso é o quão ridículo é um domínio. Indivíduos fortes que buscam a imortalidade criam tais reinos e os ligam a planos superiores, como Oblivion e Aetherius, para residir neles para sempre e manter suas almas em um estado de vida constante. Isso é um atalho para a vida eterna, mas não exatamente uma imoralidade. De qualquer forma, um domínio requer uma quantidade astronômica de mágica. É sua falha desastrosa, pois o dono não está gastando apenas sua mágica, mas também sua capacidade de conter mágica, ou seja, partes de sua alma. Digamos que o mago tenha 1000 pontos mágica em sua piscina mágica. Ele então tenta criar um domínio que requer 900 pontos mágica. O mago abrirá mão dessa quantidade de capacidade de sua reserva, deixando-o com apenas 100 pontos mágica em sua reserva como o limite máximo para o que ele possui. Se a construção foi um fracasso, a capacidade do pó usada não pode ser recuperada. Se for um sucesso, o mago praticamente perderá essa parte de qualquer maneira, mas seu vínculo com seu domínio fornecerá constantemente a ele essa quantia de qualquer maneira. Para simplificar, é como se você estivesse guardando sua mágica Pool em um local seguro com a possibilidade de retirá-la a qualquer momento. Mas há uma condição:
O domínio deve conter um método que mantenha sua realidade coesa e mantenha aquela mágica em constante circulação e preferencialmente, em constante crescimento. Este encantamento, no entanto, não é apenas complicado, mas é quase impossível de retirar. Mas John já conhecia esse método, pois o executou várias vezes no passado. A série de artefatos Deadly Sins, os artefatos da alma de John que contém partes de sua alma. Ganância, ira, orgulho, luxúria e finalmente gula são os 5 pecados que John criou com o mesmo método que está terminando seu domínio, incorporando sua essência em. Mas esse encantamento é de longe sua obra-prima. Um feitiço de solo, um conjunto de feitiços em camadas, uma runa central, Dragon Shoots, vários artefatos, uma inteligência mágica, uma interferência multitemporal. John não se arriscou com a criação do encantamento. O verdadeiro coração do domínio será um gigantesco reator mágica feito de materiais muito raros que podem processar o tempo e o espaço em parciais básicos de mágica, se possível. Com tanta força bruta, John criou um dispositivo tão capaz quanto o cajado de Magnus. Apenas em teoria e limitado ao uso do domínio interno, uma vez que ele enterrou o coração profundamente no subsolo, ele começou a fortalecê-lo e gradualmente iniciou as leis espaciais do mundo. John, você tem certeza disso? Perguntou Nurina. Eu pensei que você estava animado. John sorriu. Você é o único que me tentou. Ela disse se aproximando dele. Você poderia ter usado o método normal. Ei! John riu e respondeu com um sorriso louco. Não. O método normal. O método louco. Esses são os 2 únicos métodos que podem ser usados para construir um domínio. Nurina e quase 99,99999% dos Ashizards da história usariam esse método. Eles encontrariam certos objetos, como anéis, cajados, colares e outros, para criar um subespaço interno e depois cultivá-lo em um domínio. O domínio de Nurina existe ao redor de seu dedo e funciona exatamente como o hub de armazenamento que John usa. Na verdade, o hub de armazenamento já foi um domínio construído pelo jovem Sota Sil quando ele se tornou um arquimago há milhares de anos, mas ele o entregou a seu último domínio magnífico e mais famoso, Clockwork City. O método maluco para criar um domínio é praticamente roubar uma parte de mundos, um terreno, uma ilha, uma montanha até. A enorme diferença de espaço entre um pequeno domínio de artefato e um gigantesco domínio do mundo é como a noite e o dia. Existem alguns domínios conhecidos hoje em dia. Castle Volkiar, um domínio de um antigo Lorde Vampiro que pode viajar para Oblivion. Clockwork City, o domínio ainda funcional do falecido deus Rei Sota Sil, que existe fora do mundo, e mais notavelmente a ilha de Artael, a ilha de teletransporte da Ordem Psíquica que viaja entre Mundus e Aetherius. E agora surge a Golden Dragon Isle, uma ilha que flutua no céu. Kirin Saga Capítulo 592, Domínio concluído. 2. Criar uma dimensão de bolso em um pequeno objeto e expandir a lei do espaço dentro dele. Então alimentar esse espaço com um Magica Animus artificial conectado à alma do lançador cria o que é conhecido como domínio do mago. Aplicar o mesmo método em um grande pedaço de espaço no mundo também cria um domínio de mago, mas muito mais diferente em termos de poder e funcionalidade. Em termos de poder, um domínio mundial é muito mais poderoso. Em termos de funcionalidade, requer mais energia e não pode ser transportado para todo lado. Bem, a menos que seja uma ilha voadora. Nada mal, certo? John disse, olhando para a coisa que ele fez com o maior orgulho. Enquanto isso, Nurina lutava para encontrar as palavras certas. Seu filho da puta. Ela as pronunciou sem nem mesmo pensar. O que estava à sua frente era algo que não era visto desde a época de Umbriel, a cidade infernal. Isso a leva de volta a algumas horas atrás, quando John finalmente terminou os preparativos e começou a trabalhar na coisa real. Em meio ao mar de névoa e sal, uma ilha tremeu muito mais do que um terremoto e nada do que habitava permaneceu de pé enquanto a terra se remodelava em torno do coração central do domínio enterrado nas profundezas da ilha. A terra,
que estava sujeita aos feitiços constantes com os quais João costumava cultivar este lugar, tornou-se uma terra muito diferente em comparação com a ilha que já foi pelo poder de Magica. Começou a acender. João segurava duas pautas, uma da mais alta qualidade e a outra obviamente do orgulho, enquanto recitava todos os comandos vocais para conjurar um ridículo feitiço de levitação na ilha. Ele falava em antigo nórdico, antigo élfico, draconiano e até mesmo daédrico para criar milhares e milhares de runas mágicas de várias formas e origens. João estava muito determinado para que isso funcionasse, pois em vez de esculpir magicamente as runas com magica, ele usou seu tum para esculpir essas runas da mesma forma que os dragões e os antigos mestres da voz escreveram sua parede de palavras. A terra molhada que se ergueu do mar se solidificou em duras rochas negras devido às transmutações que João usou nela. A ilha começou a se tornar muito mais estável, mas para aumentar sua eficiência mágica, João abriu vinhas em seu solo para guiar a magica até as bordas da ilha. Essas vinhas iluminadas na cor azul etérea pura de magica. A quantidade de magica que João derramou no domínio foi sufocante para as pessoas normais, pois as anomalias mágicas estavam se formando a seu redor em um ritmo insano. Romper o tecido da realidade era muito indesejável do ponto de vista do mundo e assim começaria a atacar quem está interferindo nessa realidade. Nurina cuidou das anomalias que pareciam pequenos tufos e ficou de olho em João, pois os encantamentos em seu manto não estavam mais acompanhando a produção insana. O tecido de suas vestes começou a se romper nos lugares em que o encantamento foi incorporado e, em poucos segundos, a metade superior de João estava nua quando seu corpo hercúleo demoníaco foi exposto à mágica do mundo. João, use o poder de Azura. Nurina gritou. Não. Ele respondeu rangendo os dentes, este domínio deveria ter apenas minha essência e somente minha essência. Um poder que não é meu irá arruiná-lo. Tem que ser ele e só ele. A mágica jorrando de sua pele, poros e cabelos começou a brilhar como o sol. Suas tatuagens arcanas, que normalmente seriam preenchidas com a infecção do caos, tinham sua mágica percorrendo seus padrões dracônicos, fazendo João parecer um ser celestial. Seu cabelo ruivo brilhou como a chama e, finalmente, seus olhos azuis emitiam feixes de energia arcana. Em seu estado, João não parecia mais humano. Seus gritos começaram a ecoar novamente, só que desta vez muito mais alto e muito mais forte. O mundo tremeu e as tempestades que se formavam no oceano se transformaram em furacões. Vendo o mundo tentar atrapalhá-lo tanto, João impediu o cajado de canalizar magia que carregou com um poderoso feitiço de relâmpago que ele então lançou contra o furacão como uma lança antes de devolver sua mão livre ao orgulho e concentrar totalmente seu poder para canalizar mágica. Na última fase, a personificação da luxúria, Vênus, a personificação da ira, Odokuro, assim como ganância e gula voaram do lado de João em direção ao domínio e começaram a solidificar sua fundação juntos quando seu mestre ordenou arrebatar totalmente este pedaço de terra do mundo e assim terminar a transformação da Ilha do Dragão Dourado no domínio completo de João. A tempestade baixou, as anomalias mágicas desapareceram e a ilha continuou andando até bloquear o sol. Embora gigantesca em tamanho, a base da ilha ficou mais fina à medida que descia com um enorme ponto oco no meio. O ponto oco estava preenchido com um globo órbico que tinha muitos discos e arcos girando em torno dele em todas as direções com uma tonelada de matrizes de proteção e runas iluminando seu corpo principal. Finalmente acabou. João perdeu toda sua mágica pela primeira vez em muito tempo e não conseguiu nem manter seu feitiço de levitação. Mas felizmente antes de cair, ele estava segurando Pride, que tinha uma habilidade de levitação embutida. Nurina, alguma ajuda aqui. Ele gritou, mas a estupefata Nurina precisaria de pelo menos 5 minutos de estupor para voltar a ser receptiva aos fatores externos. De qualquer maneira, João também não conseguia tirar os olhos de sua última obra-prima enquanto observava as cachoeiras fluindo da ilha recém-criada e relativamente muitas mudanças acontecendo em suas propriedades. Este domínio mágico dominado estava ligado diretamente ao seu coração e quando começou a derramar mágica no mundo, João finalmente recebeu o que precisava para se mover no ar.
Não muito pobre, certo? Ele perguntou enquanto subia para ficar na equipe que estava irritado com essa ação. Seu filho da puta. Ela murmurou. Oh. John olhou para ela com os olhos semicerrados. Foi tão impactante. Seu filho da puta. Tudo bem, tudo bem. Eu sei que você está elogiando. Seu filho da puta. Não calunie minha mãe. Mãe. John ficou perplexo com sua própria lógica, mas ainda entregou o seu ponto. Nurina levitou enquanto ele suspirava e o seguia antes de chegar ao limite de seu domínio. A floresta que era feita de bordos e bétulas desapareceu completamente. Ou melhor, sofreu uma mutação. Agora, a ilha era coroada por uma floresta de aparência estranha que não parecia nada neste mundo. Era semelhante a torres de árvores e plantas gigantescas que vinham de várias regiões do mundo. Surpreendentemente, o primeiro criou uma barreira muito espessa ao redor da ilha e criou um labirinto muito complicado. Isso é. Nurina demonstrou confusão ao olhar para as estranhas plantas. Formas de vida mundanas. John respondeu, bem, ao separar o espaço, mantive o fluxo do tempo constante, mas não foi fácil de controlar. Você pode dizer que toda a vida vegetal da ilha tornou-se sujeita ao crescimento e à recreação, o que alterou sua natureza. Devido às constantes mudanças no fluxo temporal. Como também alterei o clima da ilha para ser quente em vez de frio gelado, a mutação tornou-se mais tropical. Sua explicação foi correta, mas como ele é o proprietário do domínio, essa informação estava sendo fornecida à sua cabeça pelo próprio domínio. Afinal, faz parte dele. Apenas com seu pensamento, as árvores à sua frente se reformaram para se assemelhar a um portão feito de madeira e vinhas que a terra começou a tremer e a se transformar em ladrilhos duros que se transformaram em forma. O caminho agora estava aberto para uma parte mais profunda do domínio. John ficou à frente e curvou-se para Nurina e fez um gesto com a mão para que ela avançasse. Ela caminhou olhando para a esquerda e para a direita na estrada bem estabelecida e o labirinto de árvores tornando-se uma estrada reta para ela. John a seguiu e ao se aproximar de Nurina, colocou a mão nas costas dela e com um sorriso astuto, manipulou o espaço ao redor deles. Nurina estava apenas andando normalmente e não vendo o fim da estrada à frente, mas de repente, o espaço a levou para frente enquanto encolheu e depois se estendeu. Quando o espaço voltou ao normal, ela estava léguas à frente de onde estava agora. Puta merda. Ela surtou. Bem, caminhar no seu ritmo nos levaria uma eternidade. John disse. Filho da puta. Ela bateu na mão dele. Eca. Nunca vai acontecer. Ele olhou para ela com desgosto. Mas onde eles estavam quase a deixou sem fôlego quando ela olhou em volta. O labirinto da selva não existia mais e, em vez disso, havia uma enorme clareira com uma cúpula de plantas agindo como um teto, deixando entrar apenas a brisa perfumada e os raios de sol delicados. Mas essa beleza não era nada comparada ao jardim. Esse jardim ficava no centro da Ilha do Dragão Dourado no passado com o pavilhão, os riachos e a área onde John teve seu casamento. Foi completamente preservado e bastante refeito para ser muito mais amplo com rios que correm e prados verdes. Ainda assim, tudo estava cercado por um grande trilho circular da plataforma em que John e Nurina estavam. Você perseverou. Mas mudou alguma coisa. Ela disse. Certo. John assentiu. A área dentro do trilho era semelhante a uma realidade diferente. John levantou a mão e gesticulou aproximando o indicador e o polegar. O jardim encolheu enormemente e mais espaço começou a aparecer ao seu redor. Montanhas, lagos, rios. Uma ilha completa cercada por um mar cristalino. Nurina ficou chocada além de seus sentidos. Uma realidade dentro de uma realidade. Ela olhou em volta e sentiu humana, uma dimensão de bolso dentro de uma dimensão de bolso. Bem, teoricamente todo mundo pensaria assim. Mas tem uma coisa sobre as leis do espaço que me fascinou. Quanto mais você encolhe, mais ela se expande. John respondeu. Então, Nurina lutou para alcançá-la, apenas controlando o espaço. Certo. E seus olhos brilharam. Seu domínio não tem limites para o que você pode expandir e o que você deixa constante. Em outras palavras, é como o abismo. Pode ser infinito.
Claro que não. John riu. Tudo o que fiz foi manipular o espaço em alguma parte aumentando a mágica e a viola. Posso colocar uma cidade inteira no centro. Uma cidade inteira? O lado de fora do próprio domínio parece uma cidade inteira. Mas aquele bastardo pode apenas adicionar outra camada. Nurina tinha ouvido zumbindo de todos os processos cerebrais que estavam parados em sua cabeça, mas ao vê-lo olhar para sua criação com orgulho, ela apenas teve uma sensação de satisfação ao sorrir e ficar ao lado dele. Eu queria fazer uma pergunta. Ele falou. O que é? É real? Ele perguntou. Para ser honesto, essa parte do meu domínio onde posso encaixar uma certa cidade é real? HMM. Ela pensou, mas não conseguiu chegar a uma resposta. Por que você está perguntando? A pergunta dela fez com que ele se sentisse um pouco pesado, mas ele ergueu o cajado e mostrou a ela o porquê. Porque eu posso fazer isso. Instantaneamente, o jardim e a ilha que estavam no centro de seu domínio começaram a afundar naquele mar. Nurina observou uma ilha inteira desmoronar e desaparecer completamente debaixo d'água. Ela inclinou a cabeça e estreitou os olhos. Em seguida, olhou para John enquanto observava reverter o processo, devolvendo o jardim à sua forma anterior. Essa é nova. Ela disse não esperar esse recurso em particular. Eu sei que posso entrar no jardim, mas será real ou é apenas uma ilusão feita pelo domínio? Ele perguntou. É estranho que seja o seu domínio e você esteja alheio a isso. Ela disse, um príncipe da Edric pode fazer isso com seus reinos também. Isto não é um reino. Ele disse. Sim, não é. Nurina assentiu com um sorriso. Isto não é um reino. Ela disse apontando para todo o domínio, mas depois apontou para a área central. Isso, no entanto, é um reino. Um reino. Dentro de um domínio. Ele perguntou. Sou eu quem deveria estar perguntando como, mas você fez as coisas mais bizarras de todas. Se você pode fazer qualquer coisa com seu domínio, você pode fazer qualquer coisa com aquele. Dê-me reino. HMM. Ele começou a pensar antes de apontar seu cajado novamente. Desta vez, ao invés de se afogar no mar, uma nuvem de névoa envolveu toda a ilha e, quando se dissipou, não havia mais ilha. Você está apenas se exibindo agora. Nurina riu. Vê isto. Ele disse. A terra começou a aparecer novamente, mas ao invés da ilha do jardim, uma ilha diferente apareceu. Montanhas, deserto, mar, tundra e verde. Todo um ecossistema apareceu então de repente, uma cidade se desdobrou na névoa, uma cidade como nenhuma outra neste mundo. Isso. Eu me lembro. Os olhos de Nurina se arregalaram. Uma cidade de sua vida passada. Kirin Saga capítulo 593. Domínio do sonhador. De certa forma, John exibia um poder onipotente quando se tratava de lidar com a demi-realidade central dentro de seu domínio. Ele pode basicamente mudar a realidade para limites desconhecidos. Se for apenas isso, então não seria um problema. Mas ele pode salvar e recuperar muitas formas da semi-realidade se ele apenas desejar. Ele pode entrar na Ilha Jardim ou pode fazê-la parecer exatamente como uma cidade moderna. Mais do que isso, ele pode continuar usando essas duas formas ao mesmo tempo. Além disso, se ele armazenou um item ou um organismo vivo da realidade em um deles e depois mudou a aparência da semi-realidade e recuperou o anterior, esse item ou organismo vivo ainda estará lá. Mas a questão ainda permanece, esse lugar é uma ilusão ou uma realidade? John não teve resposta, embora seja ele quem está no controle e então perguntou a Nurina, que ainda é mais experiente do que ele. No entanto, ela não respondeu. Ela ficou olhando para a cidade que ele fabricou e falou apenas uma frase. Me deixar entrar. Deixe-me entrar nessa semi-realidade. Não era algo incomum pedir. Ele estava planejando deixá-la explorar de qualquer maneira. Ainda assim, ele descaradamente caminhou até ela e a segurou pela cintura antes de passar por cima do corrimão e carregá-la com ele em um braço. Assim que ele pulou, parecia que eles estavam caindo nas nuvens quando sua visão ficou nublada. Assim que passaram pela nuvem, eles estavam caindo em direção à cidade lá embaixo em velocidade de queda livre.
João apenas usou um pouco de força e antes que eles atingissem o nível do prédio, sua velocidade de queda foi bastante reduzida e Nurina pôde ver seu reflexo nos prédios semelhantes a vidro enquanto era carregada por João até o amplo terreno limpo. Este era totalmente outro nível do que ela poderia pensar. Ela olhou para o céu acima e viu um céu de aparência normal, sem vestígios do domínio. O sol estava quente e parecia bastante confortável quando a brisa quente passou. Uma ilusão? Não, nada disso parece uma ilusão. Mágica podia ser sentida por todo lugar, mas a estrutura desse lugar era muito bem feita. Como ela disse, é um reino inteiro. Eu preciso saber mais. O que mais você pode fazer? Ela perguntou. Eu não estou limitado a nada, realmente. Ele disse e começou a mover seu cajado com indiferença. Ao fazer isso, as nuvens do céu acima começaram a se mover a uma velocidade assustadora, dando um leve choque a Nurina, que mais tarde percebeu que João estava avançado rapidamente no tempo. Instantaneamente, o dia tornou-se noite. HMMM. Ela estreitou os olhos e começou a pensar, mas João ainda não havia terminado. Ele atingiu o chão com seu bastão e sem sequer mover qualquer mágica de dentro dele. A realidade foi dobrada e à sua vontade muitas coisas começaram a se formar. A princípio, apareceram silhuetas brancas simples de várias formas. Eles tinham uma rede de linhas verticais e horizontais delineando suas formas básicas antes de serem completamente cobertos por uma superfície que começava a ganhar cor. Pessoas. Não apenas uma ou duas. João apenas povoou a cidade inteira com pessoas. Iam, falavam, riam, dirigiam carruagens de metal e gritavam através de pequenas placas de vidro. A mudança repentina impressionou Nurina e a fez olhar em volta como uma louca, pois as luzes da cidade faziam tudo parecer tão claro à noite quanto de dia. João então levantou a mão e toda a cidade. Não, o tempo todo parou em todo o reino. Isso não sou eu fazendo nada, para ser honesto. Eu apenas disse ao domínio para gerar essas imagens de pessoas com base em informações em minha cabeça. João disse. Eu acho que entendo mais. Ela disse antes de perguntar, como você deu essa funcionalidade? Eu usei o encantamento binário para dar ao domínio a habilidade de calcular entradas e saídas. Isso, entretanto, foi apenas uma funcionalidade muito básica que foi a base para esta demi-realidade. Além disso, coloquei um conjunto de instruções normais que orientam o posto avançado do encantamento de base e processá-lo em diferentes resultados por uma série de nós de feitiços interligados. A última parte foi armazenar e exibir o resultado e aqui estamos. Eu apenas dou uma ordem. O domínio funciona como eu quero e exibe nesta demi-realidade. Portanto, não é completamente uma ilusão. Nurina bateu palmas, não na maior parte, pois de alguma forma, existe em um nível sensual. Mas as ilusões não são as coisas que existem apenas em um nível sensual, sem nenhum eu real. Ele refutou. HMMM. Nurina começou a pensar, o que você diz soa como um paradoxo. Basta que a realidade seja sensual ou ela deve ser totalmente fabricada a partir da matéria? Logicamente, é a segunda escolha, mas... João começou a pensar. Também pode ser uma questão de perspectiva. De fato. Ela acenou com a cabeça. Imagine-se um Deus. Eu odeio esse modo de pensar. Tudo bem, imagine-se um espírito original. Um dia, você usou seus poderes e criou um mundo. Para você, este mundo é menos real do que qualquer que seja sua origem. Ela levantou um ponto. Mas essas são duas questões diferentes. Deus ou esses espíritos originais dão vida através das almas. Uma vez que a vida nasce, ela é independente e livre até que retorne ao seu Criador. De repente, um pensamento surgiu na cabeça de Nurina e ela ligou todos os mistérios perdidos que João não era capaz de compreender. Claro que ele não foi capaz de compreender. Na verdade, ele está se impedindo de compreender porque, se o fizesse, não conseguiria manter essa coisa. Então, João. Nurina falou lentamente. Você estava certo. A alma é dada para formar a vida.
Às vezes, almas artificiais como as dos Daedra podem criar efeitos semelhantes às almas dos vivos. E o mesmo acontece com as almas artificiais simples baseadas em ideias simples. Pense nisso. Você estava pensando se essa demi-realidade é algo real ou uma ilusão. A resposta é nenhuma das duas. Ela apontou para ele com um sorriso. Rapaz, você é um enigma mesmo que você sempre não perceba. Então você entendeu alguma coisa? Ele perguntou. Ela riu e assentiu. Você vai adorar isso. Ela disse e continuou enquanto caminhava pela larga calçada olhando em volta para as pessoas que foram criadas por este reino. Quanto menor a escala, mais complicado o mecanismo. O seu é engenhosamente simples, embora você não consiga entender seu brilho. Faça você se lembra do que você chamou agora. Este lugar. Uma semi-realidade. Sim, não exatamente uma ilusão, embora não seja completamente real. É uma realidade fabricada, uma realidade artificial. Ou, o rosto de John se contorceu enquanto ele falava as próximas palavras. Uma realidade virtual. Essa é a palavra. Uma realidade virtual completa que duplica completamente as informações que você processa em seu subconsciente e libera um mundo de ideias, de pensamentos. Ela disse. Eu não entendo. John balançou a cabeça. Parece lógico, mas isso é apenas o básico. Eu criei toda uma realidade com meus pensamentos. Você transformou isso em um sonho. Nurina apontou. Um sonho. João percebeu o significado, mas a barreira mental que ele colocou sobre si mesmo ainda continua. Ah! Nurina segurou a cabeça. Seu sonho é composto de ideias que existem através de sua consciência. É tudo real, mas você é quem o torna assim e depende apenas de você. Ah! Brilhante! Como você pode ser incrível e sentar tão estúpido ao mesmo tempo? Nurina não conseguia mais se conter como se estivesse feliz e frustrada. Ela então caminhou em direção a uma das pessoas que João fabricou. A pessoa era uma mulher que segurava um estranho dispositivo que apontava para outras pessoas que sorriam para ele. Nurina segurou a coisa da câmera, jogou-a fora e deu um tapa na mulher. João. Apenas essa palavra foi suficiente para causar uma mudança incrível. João instantaneamente ficou impressionado com a sensação e observou quando a câmera de repente se virou para Nurina. Seus olhos castanhos imediatamente ficaram azuis e começaram a piscar. A falha não durou um segundo antes que a cinegrafista desaparecesse completamente. Ele desapareceu dessa realidade, mas de repente apareceu na cabeça de John. Porra! Ele gritou. Ele entendeu tudo de uma vez. Essa falha agora era algum tipo de soma zero. A cinegrafista, que faz parte dessa realidade virtual, percebeu que ela é na verdade uma ideia da cabeça de John. Algo que se desviou do processo de criação e foi colocado aqui como uma aplicação do que ele pensava ser uma ilusão. Aquela mulher era apenas uma ideia o tempo todo e sua fonte é John. Assim como qualquer outra coisa neste mundo. Informação. John apenas pensaria e a informação vazaria de seu cérebro e tomaria a forma que ele disse uma vez. Em outras palavras, tudo aqui é uma parte dele. Então, como chamamos as ideias evasivas que saem da cabeça de alguém e dançam sem a necessidade da vontade de seu criador? Perguntou Nurina. Sonhos. John respondeu. E o que isso faz de você, John? Ela perguntou novamente. Um sonhador. Ele respondeu. Sua resposta foi suficiente para que todos os personagens de realidade virtual que povoavam este lugar de repente falhassem e desaparecessem de uma vez. Toda a grande população, que John usou para preencher esta cidade, já se foi. Só ele permaneceu para segurar a cabeça ao lado da sorridente Nurina. O sonhador nunca deve saber que está sonhando, senão o sonho acabará. Ela disse, anunciando que resolveu todo o mistério. Uma vez mestre, sempre mestre. John sentou-se em um banco enquanto descansava a cabeça dolorida e massageava as têmporas. Isso é tão ridículo. Ele disse. Com certeza, você pode ter acabado de superar todos os magos do misticismo que conhecemos. Nurina sentou-se ao lado dele.
Você também pode ser o primeiro mago existente a experimentar o estado da divindade e retornar para contar a história. João estava segurando a cabeça devido a uma dor de cabeça agonizante. Agora mesmo, ele estava em um estado de supermente controlando cada personagem nesta realidade virtual com seu subconsciente e ele nem percebeu isso até que Nurina deu um tapa nele. Mais importante, as ideias que formaram esses personagens e personalidades também não sabiam que eles faziam parte de Jun. Então, uma vez que perceberam, eles instantaneamente falharam. Por quê? Porque essas ideias perceberam quem são e qual é a sua origem, o que resultou no retorno delas à supermente. Divindade, hein? Jun suspirou. Realmente. O sonhador do nosso mundo. Nurina sentiu enquanto observava a bela cidade com Jun. Então, se estamos cientes do Dremer, por que não também ignoramos a realidade? João perguntou. Boa pergunta. Bem, a resposta seria que eu certamente não sei, mas há uma pista óbvia de como os Dremer desapareceram do mundo. Digamos que quando os Dremer somaram zero, eles o fizeram porque se conectaram inteiramente ao número de um e chegou à consciência superior quase pondo em perigo o sonho e o sonhador que fazem a nossa realidade. Então, posso dizer que nosso mundo é muito mais estável do que esta realidade virtual que você criou. Mesmo que você realize o sonho, você não terá soma zero até começar a agir contra esse sonho e colocá-lo em perigo. Parte desse motivo é devido à nossa psicologia. Podemos saber que algo é real, mas no fundo ainda não conseguimos entender ou acreditar que somos meras aberrações em um sonho. Digamos que o Dremer também não se importe. João riu ao ouvir a explicação de Nurina. Tem certeza que eu deveria me formar como aprendiz? Ele perguntou. Pare de reclamar. Ela sorriu. Agora, recresça as pessoas novamente. João massageou os olhos com os dedos e segurou a ponta do nariz. Não posso. Ele disse. Você acabou de causar um apocalipse na minha cabeça, lembra? Você fez todos aqueles personagens falharem. Preciso ter energia mental suficiente para fazer isso de novo. Bem, foi mal. Nurina sorriu, parecendo um pouco fofa. João olhou para ela com um estremecimento antes que seu ato fofo ficasse rígido. Você acabou de pensar por que aquela bruxa de 200 anos como eu está agindo toda fofa, certo? Não. Eu posso ler, você sabe. Está em todo o seu rosto. Nurina começou a beliscar a orelha de João e bater em seu ombro impiedosamente enquanto ele lutava contra ela antes do nada. Os outros artefatos dos 4 pecados apareceram na frente de onde João e Nurina estavam. Esses são. Ah, que bom que eles estão aqui. João sacudiu Nurina e ordenou que os seus artefatos se reformassem. A ganância se transformou no casaco que ele sempre usa. A ira se transformou em um guerreiro esqueleto vestindo uma armadura de osso de samurai. A gula se transformou em um lenço vermelho e voou ao redor do colarinho de João e, finalmente, a luxúria assumiu a forma da mulher nua e deslumbrante, Vênus. Nurina olhou friamente para Vênus. Cobrir. João disse antes de Nurina fazer algo com Lust que fez com que um conjunto de roupas de inverno aparecesse em Vênus que obviamente ficou incomodada com o fato. HMMM. João pensou um pouco antes de ter uma ideia. Talvez possamos recriar as pessoas no reino novamente. Como assim? Perguntou Nurina. Embora seja o mais fraco dos meus pecados em termos de combate, Lust tem Vênus, que é uma personalidade muito independente com suas próprias ideias. Ela já foi uma empregada médica que viveu na primeira era antes de entregar sua alma para a eternidade sanguínea. Eu a ganhei dele. Mas antes de sua morte, sua alma entrou em luxúria ao invés de retornar a Eterius. Interessante. Nurina disse. O que ela pode fazer então? Vê isto. João riu. Lust, eu quero que você se funda temporariamente nesta realidade virtual e pilote todos os papéis que eu der a você. Vênus sorriu para Nurina e tirou suas roupas antes de se curvar para João e desaparecer no ar. Antes mesmo de Nurina ficar furiosa, vários personagens começaram a surgir como se tivessem voltado de uma falha ou algo assim. Nurina e João olharam para o lugar ao seu redor enquanto o mundo se reenchia de personagens.
João sorriu e permitiu que o fluxo de pessoas fluísse enquanto estalava os dedos. Então, Nurina parecia não entender o que João fazia de diferente da outra vez. Venus é uma atriz incrível, então ela tem a capacidade de interpretar uma cidade inteira sozinha. Além disso, ela é assim com mais indivisibilidade de mim e pode pensar de forma independente. Então ela não pensa que faz parte disso significa que você não pode fazê-los falhar usando-me novamente. Ele disse. Mas eles ainda são ela? Bem, digamos que eu adicionei um pouco de censuras sobre o que eles podem ou não ouvir. Nurina riu e olhou ao redor da animada cidade moderna. Esse seu pequeno amaranto. Pode valer a pena tentar. Ela disse quando finalmente se submeteu à beleza da cidade. Bem, você pode fazer o que quiser. João disse e se levantou do banco. Se você quiser sair, sobrecarregue seus arredores com mágica e você se encontrará do lado de fora. Onde você está indo? Ela perguntou. Eu trarei os outros. Ele respondeu com um sorriso. Acho que vale a pena comemorar a conclusão do meu domínio. Quando ele saiu em um pilar de luz em direção ao céu, Nurina deu um grande sorriso de orgulho. Seu aprendiz a superou em apenas 10 anos. Mas agora, havia aquela coisa que chamou sua atenção quando ela chegou a esta cidade. Não muito longe do banco em que estava sentada, Nurina podia ver uma vitrine com um vestido preto de aparência maluca. Ela caminhou em direção à vitrine e viu seu reflexo no vestido que combinava com seu gosto. Ela olhou em volta e viu alguns dos personagens de domínio entrando e saindo da loja com um nome chique em cima. Ela pode sempre ter dado a João listas de coisas para comprar, mas agora ele entregou a ela uma cidade inteira com itens bizarros e exóticos. Como em Oblivion ela pode recusar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.